Eu acho que é importantíssimo sonhar, mas mais importante ainda é ir atrás desse sonho. Aquela coisa. E sonhar com coisas grandiosas também. Pequenos sonhos, mas grandes sonhos. Aquilo que você, neste momento, talvez você sinta que é impossível, mas que você vá construindo um caminho que te leve a realizar esse sonho. Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. E eu te convido para falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Por aqui, desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Hoje temos um convidado que é a personificação da superação, disciplina e propósito. Manuel Morgado é médico, mas não apenas disso se trata a sua história. Ele é um alpinista reconhecido mundialmente, que não apenas conquistou os desafiadores Seven Summits, os 7 cumes mais altos de cada continente, como também ultrapassou inúmeros desafios no caminho, tanto no consultório, no início da sua carreira, quanto nas montanhas mais remotas do planeta. Nesta conversa, nós vamos mergulhar nas lições que ele traz dessas jornadas extremas, desde a construção da resiliência em ambientes adversos, até as mudanças de hábitos que transformaram sua vida. Vamos explorar como ele equilibra a rotina médica exigente com a paixão por expedições desafiadoras. Manuel compartilha não só suas histórias impressionantes no Everest, mas suas estratégias para planejar e executar objetivos de vida, desde pequenos passos até as suas grandes conquistas. Vamos entender como ele lida com o medo, a dor, a fadiga extrema e como esses ensinamentos ressoam na prática médica e na vida de quem busca viver com propósito. Se você já sonhou em mudar de vida, sair da estagnação ou encontrar aquela força interior para encarar seus próprios Everestes, essa é a sua oportunidade. Morgado traz conselhos práticos, reflexões profundas e uma visão clara sobre como transformar sonhos aparentemente inalcançáveis em realizações concretas. Prepare-se para uma conversa inspiradora, recheada de temas como resiliência, mudança de hábitos, planejamento de projetos de vida e as maiores lições que alguém pode aprender a 8.000 metros de altitude. Seja bem-vindo, Manuel Morgado, ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse para os nossos ouvintes de Medicina do Conhecimento, que vão se impressionar com essa história de vida. E esse convite foi feito mais porque eu o encontrei, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde você divulga o seu trabalho, e realmente percebi que existem pessoas que podem mudar pessoas. E eu acredito que o Manuel seja uma dessas pessoas. Então, seja bem-vindo e, por favor, se apresente. Fale um pouco da sua história profissional e essa transformação na carreira, na sua vida. Então, olá a todos, muito obrigado, Pablo, por me convidar aqui para o Medicina do Conhecimento. Meu nome é Manuel Morgado, eu tenho 69 anos, eu me formei em Medicina em 1980, fiz residência, tanto a graduação quanto a residência na Escola Paulista de Medicina, e atuei por 5 anos, apesar de sempre ter sido apaixonado por medicina e continuo apaixonado por medicina, mas o estilo de vida de médico não era o que eu buscava. Então, depois de 5 anos trabalhando como médico, eu saí do Brasil, viajei por 3 anos buscando um caminho que realmente fosse aquele que me preencheria. E isso acabou acontecendo em 92, onde eu abri a minha empresa de trekking e escaladas pelo mundo. E é isso que eu venho fazendo desde então, levando grupos de brasileiros
para viajar aí pelas montanhas do mundo. Nessa época, as pessoas não sabiam muito bem o que era trekking, né, Manuel? É interessante isso. Talvez na Europa eu percebo que, independente da idade, a gente vê jovens e idosos caminhando nos finais de semana, mas aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade. Como que foi essa mudança, essa quebra de paradigma no Brasil na construção dessa nova ideia? Quais foram as suas maiores dificuldades? Então, é isso mesmo. De lá para cá, tem uma mudança impressionante. Eu acho que hoje em dia é uma ideia muito bem aceita você usar esse período de férias, esses dias que você tem, não só para descansar, mas para aprender alguma coisa mais. E eu acho que estar na montanha, fazer um desafio, conviver com essas culturas diferentes, os lugares aonde a gente vai, cumpre essa função. Então, simplesmente ir para a praia e ficar descansando do ano que foi puxado já não é uma coisa assim tão buscada. Mas naquela época era diferente, ainda era uma ideia muito nova. E não só isso, eu desde o começo eu centrei a minha atividade fora do país. Eu nunca trabalhei como guia aqui no Brasil. E como a minha experiência maior era na Ásia, era para lá que eu comecei a levar as pessoas. E Nepal, por exemplo, era tão desconhecido em 92 quanto Marte. Então, tinha a coisa da atividade que eu estava propondo para as férias das pessoas, uma coisa muito nova, mas também o destino. Então, foi um começo muito, muito lento. Mas era uma coisa que eu sempre fui apaixonado e eu persisti nessa ideia e realmente demorou alguns anos até a coisa acontecer, mas hoje em dia eu considero minha vida profissional muito bem sucedida. Você falou uma palavra aí, persistiu, a persistência. Persistência tem muito a ver com resiliência. Eu queria que isso, tenho certeza que está enraizado em você. O que significa resiliência para você? Como que essa ideia foi construída ao longo da sua formação médica e também ao longo das montanhas que você conseguiu atingir? Então, eu acho que resiliência para mim é conseguir manter o foco, apesar das adversidades, para realizar o que você sonha. É aí que eu acho que isso se aplica mais a mim, porque minha vida foi pontuada por grandes sonhos, coisas bem difíceis, mas que eu queria que acontecesse, que eu sonhava que elas acontecessem. Então a resiliência é essa qualidade que faz com que você não simplesmente sonhe, que é fundamental, mas você tirar esse sonho da imaginação e deixá-lo ele de forma concreta. Talvez a minha primeira meu primeiro projeto, digamos assim, que exigiu bastante resiliência foi realmente entrar na medicina. Eu, desde muito pequeno, eu lembro de brincar. Eu tinha dois primos muito queridos e eu lembro que a gente brincava de guerra. E meu primo mais velho era o capitão, eu era o major médico. Eu sempre me vi nessa situação. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria entrar ou na USP ou na Paulista ou na Santa Casa, e eu acho que esse foi o primeiro grande desafio da minha vida, foi ir atrás disso daí, fazer cursinho, estudar, e no fim eu acabei entrando na Paulista. E depois disso foi entrar na residência da Paulista, que também era um grande sonho. Tanto uma coisa quanto a outra exigiram, lógico, vocês sabem, uma dedicação bastante forte, uma resiliência intensa. Houve uma mudança importante nos hábitos e na sua qualidade de vida. Como que você fez essa transição? Isso foi lento ou você fez uma ruptura? Como que você organizou o seu tempo, os treinos, o trabalho nesse processo de crescimento, de construção da nova forma de vida? Bom, viajar para mim sempre foi uma coisa muito importante. Eu caroneava no Brasil com um primo
que era 2 anos mais velho. Meu pai morava em Florianópolis, eu morava em São Paulo. Então, aos 15 anos, eu já estava viajando. Aos 17, eu fiz a minha primeira saída do Brasil, fui para a Bolívia, para o Peru, o famoso trem da morte. Então, viajar, e durante a faculdade também, todas as minhas férias eu ia para a América do Sul. E nessas viagens eu encontrava esses jovens que estavam viajando pelo mundo por um tempo mais longo, 1 ano, 2 anos, e eu me prometi que isso algum dia ia acontecer. E esse momento veio exatamente ao final da residência. Eu estava casado, mas não tinha filhos, não tinha um emprego, não tinha prestação de casa. Era um momento que eu achei que seria o ideal para eu ter esse tipo de experiência. E eu fui para fora, fiquei 1 ano viajando na Europa, 1 ano viajando na Ásia, e esse ano na Ásia foi fundamental para mim. Foi o que me pegou, e na minha cabeça eu iria voltar para lá de alguma forma. Mas a ideia era viajar por 2 anos e voltar para o Brasil, e tanto eu quanto ela seguirmos nossa carreira, ela como psicóloga, eu como médico, e assim foi. Só que nos próximos 5 anos eu comecei a perceber que realmente, apesar de gostar de medicina, o estilo de vida que a medicina me proporcionava não era aquele que eu sonhava. E talvez nos últimos 2 anos antes de eu ir embora do Brasil, em 89, então de 87 a 89, eu comecei a tentar sentir dentro do meu coração que caminho poderia me levar para eu ter esse estilo de vida e me sentir completo como eu queria. Só que, lógico, muito difícil, né? Difícil dividir até esse sentimento com qualquer outra pessoa. Você é médico, você investiu anos e anos da sua vida, eu tinha uma boa formação, uma boa faculdade, e a ideia de largar tudo isso para buscar um estilo de vida que fosse, que me preenchesse, era considerada como uma loucura, qualquer pessoa que eu falava, né? Então foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim, mas só dentro de mim. Aí em 98, não, em 88, eu acabei me divorciando da minha esposa. Ela queria continuar na vida profissional dela e investir nisso, e aquilo foi a última coisa que me prendia. Daí, durante 1 ano, eu já tinha decidido que eu ia sair, e comecei a guardar dinheiro, trabalhar muito para isso, até que chegou o momento de ir embora. Mas sempre sem apoio externo nenhum. Para qualquer um que eu falasse disso, de largar a medicina, inclusive porque eu não tinha um outro sonho, eu não tinha uma outra direção. Eu queria sair, eu queria viajar, e eu sabia que, de alguma forma, o caminho que eu estava buscando, ele iria aparecer, mas ainda era uma coisa que não existia. Então, era crítica em cima de crítica de todos os lados. Mas mesmo assim, era uma coisa tão forte, eu tinha tanta certeza de que é esse o caminho que eu queria cumprir, que eu fui. É, é um estilo de vida particular, né, pessoal, e uma escolha realmente que transformou a sua existência. Eu acho que isso já estava incrustado no seu DNA. E dos vários desafios que você enfrentou, um deles me chamou a atenção, que é coisa de super-herói, de super-homem, né? Encarar os 7 cumes no mundo. Eu queria que você falasse sobre isso. Por que escolher um desafio que parece inimaginável, inalcançável para a maioria das pessoas? Como é que você selecionou os principais desafios? A gente vai falar de outros, mas vamos começar por esse. Por que cumprir essa rotina de atingir os 7 pontos mais altos da humanidade? Então, na realidade, para mim, esse processo foi um pouquinho diferente, porque eu conheço vários outros montanhistas que têm essa meta, né, e vão atrás sistematicamente de escalar os 7 cumes. Para mim, a maior parte deles foi acontecendo. Em 92, eu estava na Austrália, e um dos 7 cumes é o Kosciuszko, na Austrália, que é uma montanha bastante fácil,
E eu estava lá, fui esquiar, a montanha estava do lado, eu subi, mas isso ainda nem tendo a ideia de um dia subir o Everest, por exemplo. Daí as outras montanhas foram acontecendo como parte da expansão do meu menu de expedições que eu oferecia. Então, eu escalei o Kilimanjaro, que é o mais alto da África. Acabei escalando o Aconcagua num projeto pessoal que eu fiz, que se chamou Atlântico Pacífico. Isso sim, foi uma coisa muito planejada, extremamente planejada, e foi um dos maiores desafios que eu fiz na vida. E é daquelas coisas que você pensa e fala assim: não, isso é impossível fazer. Mas a ideia me encantou tanto que eu fui atrás. Então a ideia era atravessar do Atlântico ao Pacífico com várias atividades esportivas. Então eu treinei durante 9 meses, 6 horas por dia, para fazer pedalar de São Paulo a Porto Alegre, remar 400 quilômetros a Lagoa dos Patos, de forma autônoma, pedalar de Rio Grande até Buenos Aires, correr de Rio Grande até Buenos Aires, fazendo 40 maratonas, uma por dia, pedalar de Buenos Aires até Vinha del Mar, no Pacífico, dar um mergulho no Pacífico e daí escalar o Aconcagua. E daí que foi a minha primeira vez no Aconcagua. O que realmente foi planejado mesmo foi o Everest. O Everest, sim. O Everest, ele teve uma progressão na minha cabeça de uma coisa que eram os meus heróis. Quem escalava o Everest era o meu super-herói, uma coisa que estava completamente fora da minha mira. Era uma coisa completamente impossível para mim. Conforme eu fui fazendo mais montanhas, adquirindo mais experiência, passou de um sonho inacessível para um sonho. E daí passou para um projeto, e eu dediquei 2 anos para esse projeto, em adquirir mais experiência, já pensando no Everest, fazendo um plano de escaladas progressivas cada vez mais difíceis, mais altas, mais desafiadoras, e com cada uma dessas etapas me sentindo mais capaz para dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo, até que em 17 de maio de 2010 eu cheguei no topo do Everest. E isso depois de já ter estado 47 vezes na base do Everest, guiando meus clientes. Então, essa subida, para mim, eu acho que foi até mais especial do que para a maior parte dos montanhistas, porque por anos e anos eu olhava o cume do Everest, ao pôr do sol, me imaginando lá naquele momento. E daí a última montanha foi o Vinson, na Antártica. E na realidade o Vinson, ele foi um subproduto de um outro sonho. Talvez um único projeto que eu acabei não realizando, porque ele precisava de patrocínio e eu não consegui, que era atravessar a Antártica em esquis da costa até o Polo Sul. E esse era um projeto muito caro, que eu acabei não conseguindo patrocínio, mas com o pouco que eu consegui viabilizar o Vinson, que foi o último dos 7 cumes, que é a montanha mais alta da Antártica. Eu acho que já teria sido satisfatório só isso, né? Todo esse projeto. E realmente, naquele momento que eu cheguei no cume do Vinson, que eu acho que caiu a ficha realmente assim, sim, nossa, eu acabei fazendo os 7 cumes. Mas, como eu falei, a cada montanha que eu subi, ele foi me dando condições para eu sonhar um pouquinho mais alto e ir atrás de cada um desses objetivos. E qual é o maior desafio de uma escalada, você já tendo feito tantas, né? Como que você lida com o medo, a dor, a fadiga extrema? Há um preparo físico, há um preparo mental? Como que você faz para se manter resiliente e estando pronto para qualquer evento? Eu acho que é exatamente isso que eu comentei agora há pouco. É você dar um passo de cada vez. E se você dá um passo de cada vez,
e você utilizou o que você aprendeu no passo anterior, aí todas essas coisas ficam mais fáceis de lidar. Então você tem menos medo porque você está fazendo alguma coisa que você planejou, que você se dedicou, que você treinou e que está baseado naquilo que você já aprendeu anteriormente. Então o medo fica muito menor. Você está dentro do que você acha que você é capaz de fazer. Cansaço extremo, isso é, nesse tipo de atividade, é inevitável. Mas também você aprende que, mesmo quando você está extremamente cansado, você sabe que se você tiver algumas horas de sono para descansar, no dia seguinte você vai estar renovado e você vai conseguir ir adiante. Agora, eu nunca tive nenhum problema em desistir. E isso é uma coisa que eu acho muito importante em qualquer campo da vida, em qualquer aspecto da vida, porque a gente é bombardeado com frases tipo ah, ah, desistir é uma coisa negativa, só o sucesso que interessa, e isso é extremamente errado, na minha opinião. É saber desistir que faz com que você se mantenha vivo. Eu fiz, depois do Everest, eu fiz um projeto que eu queria saber qual era o meu limite. Eu já tinha feito a montanha mais alta do mundo, mas com oxigênio e com o auxílio dos Sherpas. Então, eu resolvi escalar a oitava mais alta do mundo, que é o Manaslu, sem oxigênio e sem Sherpas, fazendo tudo eu mesmo. E eu cheguei a 400 metros do cume e desisti, porque eu sabia que eu tinha energia para chegar no cume, mas eu não teria energia para descer. E a 400 metros do cume eu voltei e estou vivo com meus 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, sem congelamentos, sem frostbite, e isso só reforçou esse aprendizado, que é tão importante quanto realizar o seu sonho, é a cada momento que você está indo atrás dele, você saber que se alguma coisa realmente te disser dentro de você que você tem que parar, você tem que respeitar essa decisão. Esses são conselhos para quem quer mudar, que está muito importante, né? Eu queria que você falasse assim, né, ao longo da sua história, quais foram dicas e pequenas ações que puderam gerar grandes mudanças na sua trajetória. O que você notou que, como você falou, um passo de cada vez, mas como que você organiza esses projetos? Você vai estudando? Eu digo o seguinte, porque as pessoas às vezes têm muito medo de mudanças radicais nas suas vidas, porque acham que elas vão acontecer da noite para o dia. Como que é a sistematização para você atingir os seus objetivos? São anos de preparo, são estudos, são testes. Como é que você faz isso na prática para a gente trazer para o nosso dia a dia? Eu acho que é muito fácil a gente olhar para trás e ver quem a gente era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e a gente perceber que a gente muda, e muda, às vezes, de maneira muito forte, né? Então, aquela pessoa que eu era aos 20 anos tem muito pouca coisa a ver com quem eu sou hoje aos 69. E eu acho que a gente tem que fazer correções de rumo na vida da gente. A gente tem que perceber, ser honesto com a gente mesmo e perceber que a gente está mudando e fazer, de preferência, pequenas correções. Se a gente fizer pequenas correções a cada X anos, eu acho que não existe a necessidade de uma grande mudança de caminho, que é muito mais difícil, é muito mais apavorante do que pequenas correções. Eu, no fim, acabei fazendo, a minha história de vida é de uma grande mudança, razoavelmente brusca. Mas de lá para cá também eu fui tendo a disposição de fazer pequenas correções. Eu acho que essas mudanças, normalmente, elas
causam muito medo, né? E a inércia é uma força extremamente potente. E eu sinto isso em outras pessoas, eu sinto que elas têm vontade de mudar, mas têm medo. E por conta da inércia. É mais fácil você continuar do jeito que você está. É mais fácil você não ajustar a sua vida para deixá-la exatamente da maneira como você gostaria. Mas é preciso um pouco de coragem, mas vale super a pena. Esse é o meu conselho, talvez. Eu sempre planejei a minha vida em décadas. Quando eu entrei na faculdade, eu planejei a primeira década da minha vida profissional. E eu fiz a faculdade, escolhi a residência e sabia que eu queria ir para o exterior. E isso foi marcante para mim porque desde então eu passei, na próxima década, esse é o meu objetivo. E fui vencendo cada uma dessas etapas. Na quinta década, eu decidi que faria a minha primeira maratona. E agora, nessa próxima década, eu vejo que eu quero ir um pouco além, fazer algo que seria inimaginável. E você tem isso no seu portfólio. Eu queria que você falasse sobre as expedições que você faz pelo mundo e se são factíveis para pessoas normais, que fazem atividade física e que cuidam da saúde. Eu não vou falar aqui para pessoas que não têm o cuidado, né, com o seu condicionamento físico. Mas, por exemplo, quais seriam as expedições e as oportunidades que nós poderíamos efetivamente estar aí no hall de planejamento nos próximos anos, até para aproveitar todos os roteiros que a sua empresa de trekking pelo mundo oferece? Então, eu acho que é assim, bom, manter um bom condicionamento físico, isso é uma coisa que está mais do que provada cientificamente, é qualidade de vida, né? Você, ao ter atividade física, você se sente bem, você é mais produtivo e você é muito mais saudável. Então, essa é basicamente a única qualificação de que qualquer pessoa precise para fazer qualquer uma das nossas expedições. A gente desenha as expedições para pessoas que são fisicamente ativas, não para atletas de forma nenhuma, para pessoas que tenham alguma atividade física, e a gente dá toda a assessoria nesse sentido. Então, todas as viagens que a gente tem são para isso, para pessoas que têm talvez 2, 3 horas de atividade física por semana, elas já são capazes. Há uma maneira da gente viabilizar isso de maneira tranquila e segura é ter vários guias em cada expedição, de maneira que cada um possa fazer o seu ritmo. A gente usa a imagem de uma sanfona nas expedições. Todo mundo começa junto, mas naturalmente cada um, e a gente estimula muito que cada um faça o seu ritmo. Então o grupo acaba se espalhando um pouquinho, a cada 50 minutos a gente junta todo mundo, come um pouquinho, hidrata e daí segue. E dessa maneira, basicamente, a gente não precisa de nenhuma experiência anterior e um grau de condicionamento normal, digamos assim. E a minha motivação pessoal é justamente poder dividir essas coisas que eu amo tanto com outras pessoas. E o que eu sinto que é a maior dificuldade de todo mundo de encarar alguma coisa dessas é justamente o medo de não conseguir. E não é assim. Assim, eu levo dezenas de pessoas ao campo base do Everest todo ano, que é uma coisa que é um sonho para todo mundo, mas para todo mundo não, para quem gosta de montanha, mas as pessoas ficam receosas. E a minha mensagem é, não, isso é viável, lógico, como tudo na vida, um bom planejamento, um bom treinamento, mas dentro de uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, e daí ir lá e cumprir esse sonho. E essas expedições, elas têm alguma época do ano para acontecer? Quando que é o momento mais adequado? Bom, nós temos um calendário durante o ano todo, a gente publica esse calendário com 1 ano de antecedência e respeitando a melhor época para cada um dos destinos, né? Então, Nepal, por exemplo, é primavera e outono,
o, o Elbrus na Rússia é no verão, Patagônia é no nosso verão e assim por diante. Então, dentro do calendário, a gente tem durações de expedições diferentes, de 10 a 20 dias de duração e várias saídas, ou vários destinos no decorrer do ano. E aqui no Brasil tem algum ponto que seja significativo? O Brasil tem muita coisa bonita, né? Chapada Diamantina é um lugar que eu gosto muito, mas desde o início eu concentrei as minhas expedições para destinos fora do Brasil. Eu não trabalho com nenhum destino aqui no Brasil, mas obviamente o Brasil tem lugares lindos também. Houve algo mais. O que foi mais significativo para você? O que foi mais simbólico nesses 7 cumes? Houve algum momento em que marcou a sua presença, te marcou profundamente? Ou você passou a ser isso aqui é apenas mais um cume? Conta para mim o que foi sentir cada momento desse. A minha expedição mais marcante foi o Everest. Exatamente porque eu sonhava, porque foi desde do impossível para mim até se tornar uma realidade. E toda expedição, toda escalada, ela tem um momento que você sente que ela vai acontecer. O Everest, a expedição do Everest durou 2 meses. Então, por 50 dias, você está vendo todo dia, via um helicóptero para levar alguém que ficou doente ou que se machucou. Tem dias que você está se sentindo bem, tem dias que você acha que você não vai dar conta, o teu emocional varia muito, mas daí tem um momento especial, e isso eu senti em cada uma das minhas escaladas, que você fala assim, não, vai dar certo. Isso aconteceu às 4 da manhã, eu tinha saído do último campo às 9 da noite, já estava escalando aí às 7 horas, total escuridão, apenas o foco da headlamp, da lanterna, você nem sabe muito bem onde você está, e daí às 4 da manhã, 4:30 da manhã, nasceu o sol. Eu estava me sentindo bem, o tempo estava perfeito, eu tinha oxigênio bastante, eu tinha usado pouco oxigênio, então foi um momento que, primeiro, magnífico, porque depois de horas e horas e horas escalando no escuro, finalmente o sol saiu e eu vi onde é que eu estava, a coisa majestosa que é essa visão. E daí veio essa sensação, puxa vida, depois de 50 dias aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E daí comecei a chorar, tive que parar, focar de novo, ainda tinha 4 horas de escalada pela frente, mas se eu olho para trás, eu acho que foi esse o momento mais emocionante em termos de montanha na minha vida. Eu queria que você agora falasse para você mesmo. O que você diria para você mesmo, Manuel Morgado, de 10 anos atrás? Eu acho que eu diria, segue, você está no caminho certo. Eu acho que seria isso. Vai firme, tá tudo direitinho. Você está na vida que você escolheu, fazendo o que você ama e realizado profissionalmente e que não pare de sonhar. E isso eu faço questão de continuar tendo sonhos e indo atrás deles. E se você fosse escolher um país, qual país você escolheria? Nepal tá no meu sangue, assim. Eu amo o país enquanto paisagem, mas mais do que tudo, as pessoas. Os nepaleses são pessoas incríveis, generosas, receptivas, sorridentes. Eu pouso em Katmandu e eu sinto que eu estou em casa. Hoje em dia, em todo o mundo, é o lugar onde eu poderia mais chamar de casa. Eu venho pouco ao Brasil, 2 semanas por ano, de um modo geral. Então, Nepal acabou virando esse lugar que eu, apesar de eu não ter, desde que eu saí do Brasil, desde 89, eu não tenho casa, não tenho lugar, base nenhuma, eu rodo pelo mundo. Mas Nepal é onde eu me sinto mais em casa. Então, eu acredito que a cidade eu posso adivinhar, né? Sua cidade predileta. Na realidade, a cidade não é o meu habitat.
Na realidade, eu procuro evitar cidades. Eu gosto de estar na natureza, eu gosto de estar principalmente em montanha. Por 6 anos, porque era um sonho que eu não sei nem identificar de onde veio, mas por 6 anos eu viajei pelo mundo num veleiro. Eu atravessei 2 vezes o Atlântico, atravessei o Pacífico, eu mesmo, como capitão, num catamarã, e eu visitei possivelmente as praias mais lindas do planeta. Mas eu sentia isso, nossa, que lugar bonito, mas nunca aquele, sabe, que eu tenho quando eu vejo uma montanha. Então, montanha para mim é onde eu estou, onde eu sou eu mesmo. Então, esse lugar que eu gosto de estar. Mais 2 desafios. Uma comida, já que você provou sabores do mundo, o que ó, essa eu gosto. Então, essa é uma das coisas que o Brasil, para mim, tem eu oferecer. Toda vez que eu venho para o Brasil, eu tenho uma listinha de coisas que eu gosto de comer, né? Eu sou gaúcho, então churrasco tá dentro da lista. São Paulo tem comida japonesa maravilhosa, então é outra das coisas que eu como. Eu sou bem eclético em termos de comida, mas comida brasileira, para mim, é o melhor. Então, mesmo o simples arroz com feijão é uma coisa que eu chego no Brasil e eu faço questão de ser a minha primeira comida. E por último, uma pessoa que pudesse realmente ter grande significância para você, ou alguém. Desafios difíceis, por isso que eu deixo para o final, é pior que subir uma montanha. Obviamente a minha esposa é uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Agora, heróis, que talvez seja o que você falou ou pensou na pergunta, eu acho que pessoas que realmente amam o que fazem e dedicam a vida a isso, talvez sejam as pessoas que mais me impressionem. Como eu gosto de montanhismo, tem um escalador espanhol, o Carlos Soria, ele tem hoje 83 anos, ele está, desde que ele tem 60 anos, atrás de fazer o grande desafio do montanhismo, porque existe os 7 cumes, que é subir a montanha mais alta de cada continente, e não necessariamente são montanhas difíceis. Agora existem 14 montanhas acima de 8.000 metros. E esse objetivo, subir as 14 montanhas acima de 8.000 metros, é uma coisa extremamente difícil. E ele, hoje, aos 83 anos, ele ainda está tentando escalar a última que falta. Então, ele se enquadra muito nessa pessoa inspiradora para mim. Como que os nossos ouvintes te acham, Manuel? Nas redes sociais, site? Como que nós vamos planejar o próximo roteiro com você? Então, o nosso site é www.morgadoexpedições.com.br e o Instagram é Morgado Expedições ou então Manuel Morgado. E a gente tem uma pessoa, que é a Juliana, que é encarregada dessa parte de contato com os clientes, então estejam à vontade de entrar em contato com a gente para entender o que a gente ajudar você a planejar a realização desse teu próximo sonho. Realmente eu sabia que seria inspirador, eu já esperava, mas eu senti que foi além do que os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento poderiam ouvir. E dar o primeiro passo agora. A mudança faz parte da vida, né? A vida é um processo de mudança. Estagnar é impossível, né? A água não pode ser represada. Se ela for represada, um dia ela vai transbordar. E essa é a nossa existência, né? Se nós nos mantivermos fechados, eu acredito que um dia nós vamos explodir. Eu agradeço muito, Manuel, essa sua disponibilidade. Agradeço, uma gratidão por ter encontrado esse período aqui no Brasil, né, que foi realmente por acaso, foi um momento da sua vida que você está passando, e ter essa experiência de conhecê-lo. E eu queria que você deixasse aí então as suas últimas palavras
para as pessoas que nos ouvem, que tenho certeza ficarão pensativas depois de ouvir esse podcast? Eu acho que eu volto a insistir naquilo que eu já falei antes. Eu acho que é importantíssimo sonhar, mas mais importante ainda é ir atrás desse sonho. Aquela coisa, e sonhar com coisas grandiosas também. Pequenos sonhos, mas grandes sonhos. Aquilo que você, neste momento, talvez você sinta que é impossível, mas que você vá construindo um caminho que te leve a realizar esse sonho. E a sensação que você terá depois de ter conseguido isso é indescritível. Então, é isso. Sonhem e vão atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado a vocês da Medicina do Conhecimento. E meus parabéns a você, Pablo, porque você também é uma inspiração de alguém que está abrindo novos caminhos na tua vida e ajudando outras pessoas nesse caminho também. Obrigado e seguimos juntos. As portas estarão sempre abertas para você. E quem sabe a gente não faz um podcast desse no alto de uma das montanhas aí pelo mundo, né? Fantástico. Então, fica aí o convite e vamos planejar mais esse sonho. Obrigado. Até mais. Até. Obrigado. Então nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Medicina do Conhecimento. Eu espero que esse conteúdo tenha sido tão inspirador quanto foi para mim. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio com seus colegas, deixem o seu comentário e as suas sugestões. A sua participação é fundamental para continuarmos expandindo o conhecimento. Eu te convido, vai lá na nossa rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br e ouça ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Para o nosso podcast, você escolhe a plataforma agregadora da sua preferência. No Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube Music. E você pode pedir até a sua Alexa. Basta você dizer: Alexa, toca Medicina do Conhecimento. É muito importante o seu feedback. Então deixe sua pergunta, seu comentário, até sugerindo o próximo tema. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação desse projeto. Fique ligado nas nossas redes no Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.